Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Davi Cândido e é sempre uma alegria imensa estar podendo partilhar aqui do meu conhecimento, um pouco do que eu sei, para você que está assistindo agora, você que é acadêmico, você que é curioso da área da odontologia, da área da saúde em geral. É sempre uma alegria imensa estar podendo compartilhar, poder contar um pouco da minha experiência ainda na clínica, mesmo que seja bem resumida, para você que está aí do outro lado, tá? Pessoal, hoje a gente vai abordar um assunto interessante que são as infecções odontogênicas. É algo muito comum no consultório, é algo que o clínico, o profissional, o cirurgião dentista, o buco, ele vai pegar com muita frequência. Talvez no consultório a gente pegue em proporções um pouco menores, né? A gente pega ali casos mais simples, infecções mais brandas em pacientes que são enquadrados ali ainda em asa 1, ou seja, pacientes saudáveis, asa 1, asa 2. Já o buco, ele pode pegar casos um pouco mais graves, que são passíveis aí de encaminhamento. A gente vai abordar hoje a microbiologia das infecções, a gente vai abordar o acompanhamento do paciente, como é que a gente, quando ele chega no consultório, o que é que a gente tem que avaliar, o que é que a gente tem que dar um pouco mais de atenção para esse paciente, para realmente ter a conduta de atendimento ou de encaminhamento desse paciente. No outro vídeo, para não ficar tão extenso, a gente fala de técnicas cirúrgicas, de abordagem, de cisões, de drenagem, talvez até de antibiótico terapia. A gente vai estar abordando ali de uma forma um pouco mais precisa, sem esticar tanto, num vídeo só. Pessoal, a gente chega aqui nessa definição padrão. O que são infecções odontogênicas? As infecções odontogênicas, pessoal, nada mais são do que infecções que derivam do dente ou do periodonto que circunda o dente. Elas basicamente são caracterizadas, ou então são compostas de bactérias ali que compõem a nossa flora natural oral da boca, que acabam entrando, seja por um processo carioso, seja por um processo de bolsa periodontal, que entram nos tecidos mais profundos, seja periápice, seja periodonto, e têm acesso talvez a estruturas mais nobres aqui da região oral e maxilofacial. É como diz aqui no slide, elas podem variar de infecções bem localizadas, ali, como clínico ele pega muito bem abscessos periapicais, às vezes um pouco de inchaço, infecções localizadas, com bordas restritas, até mesmo infecções que têm bordas difusas, que tomam grandes espaços faciais, se disseminam ali por vias nobres, atravessam tábua óssea e podem comprometer todo o sistema sistêmico do paciente, em casos mais restritos, levando até a morte desse paciente. E é como a gente fala aqui, a importância de suas possíveis disseminações. É uma coisa que eu vou tentar abordar bem diretamente aqui. O clínico conhecer bem a anatomia oral e maxilofacial, ter um bom conhecimento para saber uma possível via de disseminação dessa doença, o que é crucial no sucesso do tratamento. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso, sobre qual é essa importância e sobre a noção que o clínico, que o profissional deve ter sobre isso. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a microbiologia. Eu vou tentar ser bem sucinto nessa parte. Como eu já falei, são bactérias que estão compondo a flora bacteriana oral de forma comum, que através de um processo carioso ou processo de uma bolsa periodontal, acabam infeccionando essa região mais nobre da área, seja ali através da polpa necrótica, seja através de uma bolsa periodontal que tem acesso ali a estruturas mais nobres, a tábua óssea, maxilofacial, maxilar e mandibular. É uma colonização polimicrobiana, mas basicamente são caracterizadas aqui. Deixa eu colocar a caneta para facilitar. A apontadora laser, de cocos aeróbios gram-positivos, de cocos que são streptococcus anaeróbios gram-positivos e bastonetes bacilos anaeróbios gram-negativos. Aqui, toda essa referência está no livro do professor Hupp, tá? Era para mim ter avisado no começo. Todas as referências, as fotos, tabelas, estarão no livro do professor Hupp, de cirurgia oral e maxilofacial contemporânea, que você pode ter acesso aí, ou comprando o livro, ou tendo ele em PDF no seu computador. E aqui, ó, eu destaco os bastonetes anaeróbios gram-negativos. São aqueles porfiromonas, gengivales, a prevotella. Eles são bem comuns aí na nossa flora bacteriana, que podem estar entrando através de via coronária, né, através do dente ou através de bolsa periodontal. Cocos aeróbios gram-positivos, a gente tem ali o Streptococcus milleri, né? Milleri que também ela acaba fazendo parte ali da colonização, e os cocos anaeróbios gram-positivos.
Todos esses, os aeróbios e os anaeróbios, eles estarão em fases distintas da infecção. Os aeróbios são aqueles que têm o contato mais direto com o oxigênio, estão nos estágios mais iniciais, e nós temos ali os anaeróbios, que geralmente estão presentes ali em fase já de abscesso, em fases um pouco mais avançadas da infecção, tá bom? Aqui a gente tem a tabela justamente disso, ó. Somente bactérias anaeróbias, no livro do professor Hupp, ele tem uma porcentagem aqui de 50%, anaeróbias e aeróbias mistas, a gente tem uma proporção de 44%, e aeróbias somente, a gente tem uma proporção de 6% nas infecções. A gente vai ter um quadro um pouco mais para frente, nas subdivisões, na progressão da infecção odontogênica, e ele explica onde, em cada estágio, qual é a microbiota presente nessa infecção, nesse estágio da infecção, tá bom? Pessoal, a gente vai falar agora da história natural da progressão. Como é que a infecção ela começa, como é que essa infecção ela se dissemina. A gente tem os estágios que a gente vai falar no próximo slide, sobre o edema, sobre a celulite e sobre o abscesso. Toda infecção ela vai começar como um edema, tá? Uma área de vermelhidão. Aqui o paciente ele pode sentir uma área tumefada, às vezes o profissional no olhar clínico não observa, mas o paciente ele vai saber localizar, ele vai saber apresentar uma área inflamada, que nada mais é do que o processo natural de recrutamento das células de defesa para aquele processo infeccioso. Quando você tem ali uma infecção periapical, existe o recrutamento de leucócitos, existe o processo chamado quimiotaxia, onde vem aquele recrutamento para tentar combater essa infecção acontecendo nesse momento. Vem o estágio do edema, que é basicamente o primeiro estágio da infecção. E é como diz aqui no slide, o trajeto da propagação da infecção é determinado mediante a espessura da tábua óssea. Ou seja, após a infecção já instaurada, chegada ali através ou da bolsa necrótica, ou da polpa necrótica ou da bolsa periapical, chegar no osso, aquela infecção ela vai se disseminar para onde a linha de espessura da tábua óssea for mais fina, certo? A região mais delgada da barreira, como está mostrando aqui nessa foto. Ó. Uma infecção na raiz mesial, vestibular, olha só, ela vai tender a se estender para a região vestibular, para o espaço vestibular. Se fosse infecção aqui já na raiz lingual, ela tenderia a se estender aqui para o espaço lingual e gerar aquele abscesso que a gente conhece, chegar a apresentar uma área de tumefação. A gente tem aqui uma área também interessante, ó, o músculo bucinador, por isso é muito importante o conhecimento da anatomia, ele vai determinar, não só ele, mas os outros músculos, determinar para onde vai se instaurar essa infecção. É como diz aqui no slide, infecções em tecidos moles e espaços faciais são determinadas pelas inserções musculares. Se a gente tem uma raiz vestibular em um molar abaixo da linha de inserção do músculo bucinador, aquela infecção ela vai migrar para a região, para o espaço vestibular, que é o mais comum. Talvez seja o mais comum do clínico chegar no consultório e acompanhar uma infecção ali do espaço vestibular, uma infecção já instaurada. Você vê aquele abscesso, muitas vezes se faz a drenagem, ou então se faz logo o tratamento endodôntico, que é sempre a primeira escolha do clínico. O tratamento da infecção é a remoção da causa, do fator causal, no caso, o tratamento endodôntico daquele elemento. Em alguns casos pode-se fazer a drenagem, mas o tratamento endodôntico é sempre a primeira escolha do clínico. A gente tem um espaço vestibular, o espaço bucal, que vai ser, no caso, uma raiz que está mais alta do que a inserção do músculo bucinador. Ela migra aqui para o espaço bucal e você já tem aquela tumefação aqui em região de mucosa jugal. A gente tem um espaço canino. A gente tem aqui o pilar do canino, quando o canino é um pouco mais alto do que a inserção muscular aqui, orbicular da boca, do bucinador, a gente vai ter essa região um pouco mais demasiada, tumefada, espaços submandibulares que são determinados pela inserção do músculo miloióideo, ou seja, molares inferiores que estão ali abaixo da inserção do músculo miloideu ou miloióideo vão estar infectando, então vão estar progredindo para o espaço submandibular e molares que têm uma raiz um pouco mais acima do músculo miloióideo vão estar ali migrando, vão estar infectando o espaço sublingual.
É o músculo miloióide que faz essa subdivisão. É como se fosse, na linguagem meio corriqueira, uma cama aqui do assoalho da boca. Ele que faz essa determinação. Tudo que está abaixo do miloióide atinge o espaço submandibular. Tudo que está acima do miloióide atinge o espaço sublingual. Submentual também da mesma forma. Espaço pterigóide e retrofaríngeo também merecem a nossa atenção. Esses dois espaços aqui eles podem comprometer algo que é muito importante para o clínico avaliar no começo, que é a questão do comprometimento de vias aéreas. Além do espaço submandibular, sublingual e submentual, esses dois espaços eles podem comprometer aqui a região da faringe, comprometer o suprimento aéreo do paciente. Esse paciente ele pode chegar com uma aparência tóxica, pode chegar com quadro de dispneia, e aí você tem que ter essa leitura. O clínico ele deve ter esse reconhecimento para conseguir fazer o encaminhamento o mais rápido possível. Quando nós temos aqui os 3 comprometimentos aqui dessas áreas, do espaço submandibular, do espaço sublingual, submentual, dos dois lados, dos dois hemiarcos, a gente tem algo chamado de angina de Ludwig, que nada mais é do que uma infecção odontogênica que se propagou e acabou impedindo que o paciente ele tivesse a troca gasosa, a ventilação de forma correta. Ele fica cianótico e ele pode comprometer de forma muito severa o estado sistêmico do paciente. Mas é bom que a gente sempre salientar que tudo isso não acontece em todos os pacientes, né? Todo mundo que tem uma infecção odontogênica que vai apresentar quadros como esse. Geralmente esses quadros eles acontecem em pacientes que têm comprometimento sistêmico, que fazem uso de medicamentos imunossupressores. Então, é muito importante toda essa avaliação, toda essa anamnese, para a gente ter uma correta leitura sobre a conduta desses procedimentos. Aqui é como eu falei agora há pouco, edema, celulite e abscesso. São os 3 estágios da história natural de progressão de uma infecção. O estágio inicial, a inoculação, ela acontece aqui de 0 a 3 dias. O paciente levemente vai sentir uma dor tão intensa, não é tão sensível à palpação. O tamanho ele pode ser variável, a coloração ela sempre é normal, a coloração um pouco mais avermelhada, característica da inflamação. É gelatinoso, não é tão duro quando comparada à celulite. Ele não vai ter secreção purulenta, o único estágio que tem secreção é o abscesso, para a gente ter esse critério de diagnóstico, e tem uma baixa gravidade. Em estágios como esse, o tratamento endodôntico ele é muito mais do que satisfatório. Ele não vai ter tanto comprometimento aqui de espaços faciais nobres, e você, com o tratamento endodôntico simples, consegue devolver. Então, a saúde ao paciente. A gente tem aqui a celulite, que é um dos estágios até mais graves, ou o mais grave, vamos assim dizer. É um quadro agudo, ele se dá geralmente em estágios mais graves em pacientes que são imunossuprimidos, em pacientes que têm complicações sistêmicas, em que o sistema de defesa do hospedeiro não consegue combater a infecção e a celulite ela se alastra. Ela não vai ter bordas circunscritas, as bordas são difusas, o acometimento ele é maior e a gravidade dele, como diz aqui também, é maior. Aqui, em questão da microbiota, no edema, já como eram bactérias aeróbias, que eram presentes em estágios mais iniciais, na celulite as bactérias já são mistas e no abscesso já vai ser anaeróbio. A microbiota já vai mudando de acordo com a gravidade dessa infecção. Ainda não vai ter secreção purulenta, entretanto, não terá mais a consistência gelatinosa do edema. No abscesso, você sente como se fosse um músculo tracionado, como um músculo bucinador. É uma sensação de tábua, como retratada na literatura. Muito duro, não é flutuante, não é gelatinoso e é sensível à palpação. É uma consistência endurecida, uma coloração avermelhada e o tamanho geralmente é grande com bordas difusas, você não sabe nem onde se inicia e nem onde se conclui o estágio da celulite. Quando a gente chega no abscesso, quase todas as vezes o abscesso ele é uma resposta imunológica do hospedeiro. Quando o paciente ele consegue criar um dreno natural desse abscesso, quer dizer que o sistema de defesa ele conseguiu combater aquela infecção e ali o estágio de gravidade ele se torna logicamente muito menor. É como diz aqui embaixo, o maior estágio de gravidade você vai encontrar na celulite, que é um estágio mais agudo, de 1 a 5 dias. Já no abscesso é uma resposta imunológica,
tem um ponto de dreno já drenando, a descompressão ela vai acontecendo de forma muitas vezes até natural, seja no espaço vestibular dentro da boca intraoral ou fora, que cria-se um ponto de dreno. Então não existe tanto perigo quanto comparada à celulite. No estágio de abscesso, ele pode ser tratado pelo clínico, na maioria das vezes não necessita nem tanto de encaminhamento, após fazendo o protocolo de incisão e drenagem seguida do tratamento endodôntico. Aqui nós temos, pessoal, que eu estava falando justamente sobre isso, da questão da celulite. A gente tem borda difusa, a gente não consegue determinar com precisão onde começa e onde termina. A gente sabe que ele está cometendo aqui, ó, espaço submentual, submandibular, e aqui ele pode comprometer, por compressão, as vias aéreas desse paciente. Se essa infecção ela se dissemina aqui para o lado direito do paciente, torna-se angina de Ludwig e pode comprometer de forma severa o paciente, colocando risco de morte. É como diz aqui, ó, celulite envolvendo as regiões submentual e submandibular. É endurecida a palpação e o paciente está doente. Essa aparência tóxica do paciente, certo? Inchado, nervoso, dispneico, com disfagia, com falta de ar, com dificuldade de engolir. Tudo isso são critérios que a gente deve colher na anamnese. E é justamente nessa área, determinar o grau e severidade da infecção do paciente. A gente conseguir realizar uma anamnese detalhada, saber se ele está com dispneia, com disfagia, realizar um exame físico, coletar uma característica de alguma assimetria nesse paciente, é fundamental para o diagnóstico, para o estado, para a gente conseguir compreender em que estágio se dá essa infecção. Realizar a palpação, se é gelatinoso, se é endurecido, se tem um ponto fixo de drenagem, quando começou essa infecção, não é? Perguntar a questão de medicamentos, tudo isso é fundamental para a gente conseguir fechar um diagnóstico. Um paciente com um quadro de infecção instaurado, ele vai ter, como eu até deixei isso ampliado, uma temperatura um pouco mais elevada. Não vai estar em 37. Quando a gente tem infecção, a resposta sistêmica do corpo para tentar combater é aumentar a temperatura para tentar matar aquelas bactérias. A maioria das vezes isso não logra êxito. O paciente ele sai de um estado febril de 37 a 37,5 e passa para grau de 38 até superior. E aí já é um critério de encaminhamento. A gente deve avaliar o pulso. O paciente se encontra ansioso, com a frequência cardíaca até maior do que 110 batimentos, o RUP aponta. E a pressão arterial também pode se encontrar dependendo do estado de ansiedade do paciente. Em infecções moderadas a graves, o paciente ele vai se declarar como uma sensação de mal-estar. A dor, muitas vezes, ela vai ser algo até a gente deixar de lado. O paciente ele vai se sentir mal sistemicamente, não é nem só a dor no dente, mas se sentir mal, se sentir cansado, se sentir devido ao comprometimento, muitas vezes, da via aérea, e ele tem essa aparência tóxica quando existe aquela tumefação nos espaços faciais do paciente. E é como eu disse aqui, atenção à frequência respiratória. O paciente que ele tem uma frequência respiratória comprometida, que ele tem um comprometimento de respiração, não deve ser atendido em cadeira odontológica pelo clínico. Deve ser encaminhado para um ambiente hospitalar em que haja necessidade de anestesia geral, de uma drenagem um pouco mais precisa, específica, e aí também pode ser um critério de encaminhamento. Uma das coisas também que a gente tem que analisar na anamnese são complicações médicas que podem comprometer o sistema do hospedeiro. Pacientes que têm complicações como essa, meu amigo, minha amiga que está assistindo, eles podem ter um avanço na doença muito mais intenso do que um paciente normosistêmico asa 1, asa 2. Não é verdade? Pacientes que têm diabetes não controlada, paciente etilista, ou seja, paciente que faz consumo nada moderado de álcool, paciente desnutrido, eles têm uma função reduzida nos leucócitos, como está falado aqui, como está dito aqui no slide, reduz a quimiotaxia, que eu falei lá no começo, que é aquele recrutamento de células de defesa, de glóbulos brancos, de leucócitos, de neutrófilos para combater a infecção. Isso é reduzido e logo existe um espaço propício para a infecção, para a disseminação dessas bactérias. Reduzem a fagocitose, ou seja, monócitos, fagócitos não vão exercer ali a sua função natural, a sua função correta, e ali existe uma facilidade na disseminação dessas infecções por espaços ósseos, musculares e faciais.
Pacientes que suprimem o sistema imune, que ali são comprometidos por vírus da imunodeficiência humana, por linfomas e leucemias. Eles têm ali também uma diminuição na função dos glóbulos brancos, que nada mais são do que as células de defesa, e existe uma diminuição na produção, ou seja, na síntese de anticorpos. Compromete muito também a questão da defesa, ou seja, facilita muito mais a infecção de se propagar e comprometer espaços nobres. E pacientes que estão sobre terapias imunossupressoras, como quimioterapia para o câncer, pacientes que fazem uso de corticoides, eles podem comprometer ali a função de linfócitos B e T, que podem combater essa infecção. E a quimioterapia, como está dito aqui no slide, ela pode diminuir a contagem de leucócitos no sangue. Tudo isso, a gente tem essa informação através de um exame laboratorial. A gente consegue ver se o paciente ele tem uma infecção avançada, se o paciente está desnutrido, se ele tem comprometimentos sistêmicos que podem dificultar ali o combate dessa infecção. Dificilmente pacientes como esses terão ali a formação do abscesso, por conta que o sistema imune ele não vai conseguir responder de forma efetiva ao combate à infecção. E aí eu acabei destacando esses 3 pontos. E creio que esse seja o último tópico. Quando o caso da infecção ele deve ser tratado por você, pelo clínico, ou deve ser encaminhado pelo cirurgião dentista ou bucomaxilo, por exemplo? A gente deve reconhecer, através de anamnese, a gravidade dessa infecção, saber quando essa infecção começou e reconhecer o estado geral sistêmico do paciente, como no slide passado. A gente deve encaminhar, pessoal, casos de dispneia aguda, ou seja, o paciente ele não consegue respirar. A gente percebe uma simetria aqui em região supraioide, espaço submandibular, espaço sublingual. O paciente demasiado compromete a respiração, paciente com aparência tóxica, ansioso, são casos de encaminhamento. Pacientes com disfagia, dificuldade de engolir, se compromete a alimentação desse paciente, o paciente fica ansioso. Pacientes com trismo, que é subentendido a dificuldade de abertura bucal, não tem como você fazer um tratamento endodôntico. Pacientes com trismo, por conta que ele vai ter essa limitação na abertura, muitas vezes pode ser o edema, a infecção, se alastrando nos músculos da mastigação, como o masseter e afins, pterygoideu medial, pode comprometer essa região quando a infecção ela atinge o espaço pterigóide. Pacientes que têm necessidade de anestesia geral, mais do que óbvio, você não tem como fazer isso em ambiente ambulatorial, no seu consultório. E aí pacientes que têm uma temperatura acima de 38 graus e meio, por conta que a temperatura, a febre, ela é sinônimo de infecções moderadas e graves. Pacientes como esses não devem ser atendidos no consultório, necessitam de um encaminhamento para o especialista, para o cirurgião buco, para ser atendido em ambiente hospitalar e ter ali o monitoramento dos sinais vitais no perioperatório, no pós-operatório, durante a incisão, durante a drenagem, para não colocar a vida do paciente em risco, tá bom? Esse era o último slide, pessoal, agradeço demais a você que acompanhou, a você que esteve comigo, é só a primeira parte. No vídeo seguinte, eu vou estar preparando a questão de tratamentos, né, de incisão e drenagem, como é que a gente pode sim fazer incisões no espaço vestibular, colocar um dreno, fazer essa compressão, o uso ou não de antibióticos, quando usar, quando é que a literatura indica, tá bom? Para a gente debater um pouquinho mais. Eu fico muito grato por você que acompanhou, qualquer dúvida, deixa nos comentários, e é sempre uma alegria estar compartilhando esse conteúdo com vocês. Um abraço, eu vou ficando por aqui, e bons estudos para você.